Fala galera, eu sou o Mo e faltam em média 2 jogos aí pra gente acabar essa temporada de 2022 na NBA. E como a gente aqui no Rebodunk já fez o episódio dos 5 times que surpreenderam todo mundo nessa temporada, hoje a gente vai falar quais são os 4 times que decepcionaram totalmente a gente que acompanha a NBA e principalmente as suas torcidas. E como sempre, vamos começar com a Conferência Leste. Primeiro time que decepcionou aí nessa temporada é o Brooklyn Nets. Na temporada de 2021, o Nets terminou na 2ª posição da Conferência Leste. Eles caíram nos playoffs, na semifinal de conferência, pro campeão Milwaukee Bucks. Se você lembra dessa série, você lembra que foi para jogo 7. Foi uma série incrível, incrível. E para essa temporada de 2022, o Nets está na 8ª posição da Conferência Leste e eles vão disputar o play-in. Olha só a diferença, de 2º para 8º jogando play-in. E essa questão do Nets aqui, se você acompanha a NBA, você já sabe toda a história, novela mexicana que aconteceu com esse time. No começo da temporada, o James Harden acabou vindo do Houston Rockets para esse time aí do Brooklyn Nets. Teve a vinda do Patty Mills, do Spurs também. Mas a novela dessa temporada foi que foi montado um Big Three entre Kevin Durant, Kyrie Irving e o James Harden. Esse Big Three jogou muito pouco. Quando eles estavam em quadra, os 3 juntos com o resto do time, esse time era impecável. Um ataque, assim, incrível. Se você viu, você lembra. Mas tiveram vários problemas. Lesões do Kevin Durant e principalmente a questão do Kyrie Irving, que não queria se vacinar e aí acabava não jogando. Pelos protocolos da NBA, dos Estados Unidos, até quando eles jogavam no Canadá, no time do Toronto Raptors, também tinha outro protocolo de outro país, além dos protocolos da NBA, protocolos de cada cidade, por exemplo, Brooklyn, alguns estados outros estados dos Estados Unidos também. Então tinha todas essas questões e acabou que esse Big Three não jogou muito. Apesar de muito bom time e eles muito bem quando jogavam junto, olhando a temporada como um todo, esse time quase não jogou. E aí acabou frustrando muito o James Harden, porque ele saiu do Houston, porque ele carregava o time do Houston. Ele foi pro Nets para formar realmente um Big Three, para não carregar mais o time. E aí com o Irving não jogando, um período ali de lesão do Kevin Durant, ele se viu carregando o time de novo e não sabia o que ia acontecer. Até que no final da temporada, e agora na trade deadline, em março, a gente viu ele indo ali pro 76ers e vindo o Seth Curry e o Ben Simmons. Então esse time do Nets, sem dúvida, foi uma das grandes decepções dessa temporada. A gente esperava eles nas primeiras posições ali do leste, brigando por título. E do jeito que tá, o Ben Simmons ainda não jogou, a gente não sabe como vai ser. É lógico, Kevin Durant e Kyrie Irving mandam muito, vão para esses playoffs, eu acredito, vão jogar esse play-in, mas é uma incógnita, né? Foi se esperado muito, James Harden veio e acabou indo embora e a gente não viu o auge desse time com os 3 juntos. Segundo time da Conferência Leste, Atlanta Hawks. Em 2021, o Atlanta terminou na 5ª posição da Conferência Leste e eles caíram na final de conferência. Olha só onde esse Atlanta Hawks chegou. Foi um time que surpreendeu na temporada de 2021. Eles caíram na final de conferência, perderam de 4-2 pro campeão Milwaukee Bucks. E por enquanto, nessa temporada de 2022, o Atlanta Hawks está em 9º lugar da Conferência Leste e eles, assim como o Nets, vão jogar o play-in. Olha só a diferença de 5º para 9º do leste e jogando o play-in. E esse time do Atlanta Hawks é aquele time que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Na temporada de 2021, como a gente falou, eles surpreenderam muito. Ninguém esperava, honestamente, apesar de que foi um time que quase ganhou um home court ali, ficou na 5ª posição, se tivesse ficado em 4º, tinha ganhado essa vantagem dos playoffs do home court, mas agora estão em 9º lugar jogando play-in e a gente não sabe o que vai acontecer nesse play-in com o time do Atlanta Hawks. Teve uma queda muito grande porque eles chegaram na final de conferência o ano passado, então a gente esperava muito deles. Esperavam que eles iam estar ali mais ou menos 4ª, 5ª posição, igual aconteceu no passado. Não foram para 9º. Teve algumas mudanças pequenas no time, mas o time é basicamente o mesmo. Capela, Trae Young, o Collins, o Gallinari, o Lou Williams. O time é praticamente o mesmo. Então, tá aí um time que a gente não sabe o que aconteceu. Será que o time ficou muito empolgado por ter chegado aos playoffs?
os playoffs e muito longe nos playoffs, né? A final de conferência. Se fosse ali no futebol, a semifinal da NBA. Pô, um time que não se esperava muito chegar na semifinal, na final de conferência. E agora parece que eles não souberam lidar muito com isso. Foram tocando a temporada e tá aí nessa situação. Vamos ver como esse Atlanta vai sair no play-in. E agora vamos pro outro lado dos Estados Unidos. Vamos falar dos times da Conferência Oeste que decepcionaram nessa temporada. O primeiro time é o Portland Trail Blazers. Em 2021, o time terminou na 6ª posição da Conferência Oeste e eles caíram logo no primeiro round pro Denver Nuggets. Perderam de 4-2. Nessa temporada agora, eles foram pro tanking total, né? Eles estão na 13ª posição do Oeste e já tá certo, né? Esse time tá fora dos playoffs. E durante a temporada a gente foi vendo principalmente um Damian Lillard jogando muito mal, comparado, é lógico, com o Damian Lillard que a gente conhece, do Dame Time, um cara que é muito clutch, que tem os arremessos de 3, tem uma habilidade muito grande com a bola, principalmente para armar esse time do Portland. A gente viu o Damian Lillard tendo atuações muito abaixo do que a gente esperava. E aí, do meio pro final da temporada, a gente sacramentou definitivamente o tanking para esse time do Portland, quando eles trocaram o Larry Nance Jr., o Tony Snell e o CJ McCollum pro Pelicans. Aí já era, né? Tirou o CJ McCollum, que era o braço direito ali, do lado ali do Damian Lillard. Lógico que tem o Nurkic, tem outros jogadores, mas tirou ele do lado do Lillard, foi pro tanking total. Então esse time tá em uma das últimas posições da Conferência Oeste. Apesar deles terem ficado em 6º na temporada passada, terem caído no primeiro round pro Denver, se esperava que esse time ia ser reforçado, montar um time em volta do Damian Lillard. Não aconteceu isso, e aí eles foram pro tank. E a dúvida é agora, até quando o Damian Lillard vai ficar nesse time? A gente sabe que ele é muito agradecido, tem muita gratidão pelo Portland Trail Blazers, mas até quando ele vai ficar olhando para essa gratidão? Quantos anos mais a carreira dele? E ele não vai tentar, ou o time monta um time muito bom para eles brigarem nos playoffs, ou o Damian Lillard vai para uma outra equipe se juntar com outros jogadores para tentar um título. A gente não sabe o que vai acontecer, mas sem dúvida foi uma grande decepção aí, não uma das maiores, mas uma grande decepção para essa temporada. E agora o quarto e último time dessa lista de hoje, desse episódio, sem dúvida a maior decepção da temporada 2022 da NBA. Los Angeles Lakers. Em 2020 o Lakers foi campeão da NBA. Em 2021 eles ficaram na 7ª posição da Conferência Oeste, passando aí pelo play-in e caíram no primeiro round pro Phoenix Suns, que acabou chegando na final, perdendo pro Bucks. Para essa temporada de 2022, o Lakers está na 11ª posição da Conferência Oeste e já tá certo, Lakers fora dos playoffs. E você que está acompanhando a NBA concorda comigo que essa é a maior decepção, maior decepção dessa temporada. Vamos relembrar o comecinho da temporada. Aí você vai falar, pô, Moa, na temporada passada o Lakers ficou em 7º. Agora eles estão em 11º. Pô, eles jogaram o play-in na temporada passada, né? Pô, então eles não estavam... Não é que eles ficaram em 2º lugar do Oeste e agora eles foram para 11º. Pô, eles não caíram tanto. Por que é a maior decepção? Pelos jogadores, pelas trocas, por tudo que aconteceu nessa off-season entre a temporada de 2021 e temporada de 2022 pro Lakers. Relembrando, o Lakers pegou role players ali, jogadores que não eram as estrelas, mas eram jogadores muito fundamentais, como por exemplo o KCP, o Caruso e o Kuzma, e eles acabaram envolvendo esses jogadores numa troca para trazer o Westbrook, para formar esse Big Three entre Anthony Davis, LeBron James e o Westbrook. Eles fizeram de tudo para trazer isso. Conseguiram, fizeram um puta marketing, uma puta propaganda, LeBron, ED, todo mundo falando. Chegou no começo da temporada, um parênteses, tinham muitas dúvidas sobre esse encaixe do LeBron com o Westbrook. O Westbrook carrega muita bola, mas o Anthony Davis e o LeBron também. Ficou muito na dúvida em relação a isso. Além de jogadores como o Carmelo Anthony, que são jogadores consagrados na NBA, mas que também estão no final de carreira. Dwight Howard também voltou para esse time. E aí essa questão do Westbrook, a gente viu que começou a não dar tão certo.
Principalmente, enquanto esses três jogaram, LeBron, Anthony Davis e Westbrook, que foram poucos jogos, de todos os jogos da temporada, mais ou menos uns 20 jogos só eles jogaram. E eles ficaram num saldo positivo de vitórias e derrotas. Mas não foi nada assim. Nossa, eles jogaram 20 jogos, eles ganharam 16 e perderam 4. Não foi nada assim absurdo. Ficaram num saldo leve ali positivo de vitórias. Mas aconteceram muitas coisas nessa temporada. LeBron já tá no final da carreira, apesar de ser o LeBron, não dá pra falar que o LeBron vai carregar sempre um time durante uma temporada regular toda nas costas. O Anthony Davis também machucou na temporada, voltou agora no finalzinho, ficou boa parte da temporada regular fora, e aí o Westbrook tinha que meio que carregar com o LeBron esse time. E aí começou, as defesas dos times opostos começaram a se montar para não deixar o Westbrook infiltrar, que é a principal característica dele, essa explosão no contra-ataque e a infiltração pro garrafão. Não deixaram ele fazer isso, ele começou a arremessar muito e aí começou o problema. O Westbrook começou a arremessar muito, começou a errar, começou a não fazer o que é a característica dele, que é infiltrar. Nesses erros ele foi perdendo a confiança, a torcida do Lakers começou a cobrar muito, as outras torcidas e outros times começaram a cobrar muitos erros dele, e aí começaram as brincadeiras de Westbrook. O nome dele, o sobrenome é Westbrook. Brick é tijolo em inglês. E aí começaram essas brincadeiras, tirar sarro dele, e aí começou a ficar num nível que cada vez mais a confiança do Westbrook caía, e o Lakers só ia ladeira abaixo. Até tiveram, né, jogos do LeBron de mais de 50 pontos, jogos maravilhosos, mas como a gente falou, o LeBron, querendo ou não, já tem 37 anos. Não dá para ele fazer isso 10, 15 vezes na temporada. Não tem como. O time tem que ajudar. E sem esses role players, ficou muito mais difícil. Até agora, no final da temporada, a gente teve o Magic Johnson dando uma declaração meio polêmica, que a gente não sabe se é verdade. Mas ele falou que no começo da temporada, o DeMar DeRozan queria ir pro Lakers. E o Lakers começou um approach ali, uma aproximação com o DeMar DeRozan para trazer ele. DeMar DeRozan é da Califórnia e tem essa vontade de jogar pelo Lakers. Só que, segundo o Magic Johnson, falou que o Anthony Davis e principalmente o LeBron começou com essa ideia de trazer o Westbrook e fizeram de tudo para trazer o Westbrook, inclusive mandando o KCP, o Caruso e o Kuzma. E o Magic Johnson falou que inclusive daria para ter trazido o DeMar DeRozan, que ele foi, lembrando, né, ele foi do Spurs pro Chicago Bulls, daria para ter trazido ele sem sacrificar os role players, por exemplo, todos, né? O Kuzma, o Caruso e o KCP. A gente não sabe se é verdade, mas o Magic Johnson jogou lenha na fogueira aí, ele criou polêmica, vamos dizer assim, nesse começo de temporada. Sem dúvida, para fechar aqui esse episódio, Lakers foi a maior decepção. Muito tá se falando agora que acabou a carreira do LeBron, que não sei o que lá. Gente, foi uma aposta. O Lakers apostou, o LeBron apostou, o Lakers comprou a do LeBron, se foi o LeBron que arquitetou tudo isso aí, como o Magic Johnson falou, se foi assim mesmo. Esporte é assim mesmo, eles fizeram uma aposta, não deu certo, sem dúvida nenhuma vai acontecer uma troca nessa off-season pro Lakers, assim como aconteceu no James Harden, que foi lá pro Nets, acabou não fluindo, e eles fizeram a troca entre Nets e 76ers. Vai acontecer alguma coisa com esse Lakers, sem dúvida nenhuma, mas foi uma grande decepção, apostaram, deram um all-in, e acabou não dando tanto certo. Acontece, né? Nos esportes acontece isso daí. Poderia dar muito certo quando rola o all-in, ou dá muito certo ou dá muito errado. No caso do Lakers, dá muito errado. Então, dos 4 times de hoje, o maior, sem dúvida nenhuma, a maior decepção foi o Lakers. E já que a gente falou nesse episódio aqui, os 4 times que decepcionaram todo mundo nessa temporada de 2022 da NBA, não se esqueça de clicar no botão aqui, se inscrever, seguir o Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!